A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão, que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Hoje quero estar trazendo uma reflexão bíblica sobre uma passagem bem conhecida que se encontra no Evangelho de João, capítulo número 8, versículo número 7, que assim vai dizendo: E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Meus irmãos e queridos ouvintes, nesta passagem, Jesus havia ido ao Monte das Oliveiras e pela manhã cedo havia voltado para o templo. Todo o povo vinha ter com Jesus. Ele, se assentando, os ensinava, quando de repente os escribas e fariseus trazem a Jesus uma mulher que fora apanhada no ato de adultério. Pondo a mulher no meio, vão dizer, em outras palavras, que aquela mulher havia sido pega no próprio ato de adultério. E nós sabemos, irmãos e queridos ouvintes, que Moisés, na lei do Antigo Testamento, havia mandado que, como sentença do pecado, fossem apedrejadas e apedrejados os que assim fizessem. Olha o que a lei no Antigo Testamento dizia. É claro, meus queridos ouvintes, que não estamos mais no tempo do Antigo Testamento. Esta lei havia sido instituída para um tempo diferente do tempo da graça. Qual é o tempo em que vivemos hoje? O tempo em que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e nos proporcionou a redenção pelo meio do seu sacrifício na cruz. Olha o que a palavra diz. Livro de Levítico, capítulo número 20, versículo número 10, que assim vai dizendo: Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Irmãos e queridos ouvintes, os escribas e fariseus vão perguntar a Jesus o que ele dizia daquela situação. Em outras palavras, qual era a opinião dele quanto ao apedrejamento daquela mulher. Eles estavam fazendo isso, pois queriam tentar a Jesus a que proferisse palavras contra a lei, dando motivos assim para eles o condenarem. Jesus, sendo a própria sabedoria, vai falar da seguinte maneira: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Meus queridos ouvintes, Jesus aqui está nos dando uma lição qual a lei não nos deu. Jesus está mostrando que, apesar do pecado daquela mulher ter sido julgado pela lei do Antigo Testamento como pecado para a morte, aqueles homens estavam dispostos a cometer um homicídio, mesmo que eles também fossem, assim como ela, pecadores. Todavia, nós podemos pensar, estes homens poderiam ter agido com hipocrisia. Após Jesus ter falado o que ele falou, eles, como um ato de hipocrisia, poderiam mesmo assim ter lançado as pedras, julgando que eles não eram pecadores. Mas não foi assim. Por quê? Porque Jesus, mais do que racional, foi e é espiritual. Jesus usava o lado racional para se comunicar, mas até em suas palavras existe poder espiritual. Agora, quantas vezes no nosso jeito intensamente vingativo de agir, cogitamos o uso das pedras? Meus irmãos e ouvintes, seria uma hipocrisia sem precedentes deixarmos de perdoar alguém que nos fez algum mal, sabendo nós que Cristo, ainda que soubesse da lama que nós nos encontrávamos, nos perdoou. Como não podemos perdoar alguém se o próprio Cristo não deixou de me perdoar, antes com os braços abertos nos acolheu em sua presença no dia em que aceitamos a Jesus? Olha o que Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 25 ao 26. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Meus queridos, perdoar não é propriamente um bem que somente nós fazemos ao que errou conosco, mas principalmente a nós mesmos. A ausência de perdão
escurece o nosso coração de uma tal maneira que a nossa visão espiritual fica turva. Quando existe a ausência de perdão, o restante das outras coisas também ficam impedidas de evoluírem. Porque se estamos presos no passado, muitas coisas que acontecerem no presente vão nos arremeter ao mesmo estado de calamidade da ausência de perdão. Então, não importa qual tenha sido a ofensa contra você, perdoe. Não importa qual tenha sido a humilhação que tenham te submetido a passar, perdoe. Não importa o quão injusto, mentiroso e desigual foi ou foram com você, tente perdoar, porque isso vai aliviar o peso que está na sua vida. Talvez a pessoa que nos fez o mal nem ligue muito para o que disse ou para o que fez, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ainda que tenha sido 70 vezes 7 o número de vezes qual tal pessoa errou conosco, a melhor opção a se seguir é perdoar, para que nós nos encontremos bem, primeiramente com Deus e depois conosco mesmo. Uma das maiores mentiras que o inimigo vai tentar implantar em nossa mente é que o nosso senso de justiça é correto. Olha, a palavra diz que a nossa própria justiça é como trapo de imundícia para Deus, ou seja, não serve, pois julgamos a situação de uma maneira parcial. Só Deus pode julgar uma situação ponto por ponto, sabendo o que levou aquela pessoa a cometer tal ação. Isaías capítulo número 64, versículo número 6, assim vai dizendo: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Meus queridos ouvintes, quando aqueles homens ouvem as palavras de Jesus, vão saindo a começar pelos mais velhos até os últimos, até que ficam somente Jesus e a mulher pecadora. Ele então pergunta a ela aonde estavam os acusadores dela. Ninguém havia a condenado? E ela responde: ninguém, Senhor. Jesus então diz que nem ele a condenava, que ela deveria ir e não pecar mais. Jesus não quer que tenhamos medo da consequência do nosso pecado, e sim de cometermos o nosso pecado, porque quem teme não fazer pela consequência, não está temendo não fazer por amor ao Senhor, mas sim porque sabe que existe uma consequência. Se nós amamos ao Senhor, não podemos viver pecando. É claro que a consequência do pecado não é mais a morte carnal, mas sim a eterna. Então, se queremos viver com Jesus pela eternidade, precisamos lutar por isso aqui, enquanto estamos na terra. Meu querido, se você não aceitou a Jesus e não decidiu viver uma vida firme no Senhor ainda, procure pensar nisto. É a melhor decisão que possamos tomar em toda a nossa vida. E junto desta grandiosa e gloriosa decisão, vem também a virtude do perdão. Quem carrega consigo a diferença do Espírito Santo, perdoa. Quem carrega consigo a diferença do Espírito Santo, deixa as diferenças de lado, porque estamos buscando pelo mesmo propósito. Meus irmãos e queridos ouvintes, no céu não vão haver cercas. Precisamos perdoar aqui, precisamos nos reconciliar com o nosso irmão aqui, precisamos buscar seguir a paz com aqueles que um dia nos fizeram algum mal, porque a palavra diz que nós precisamos amar o nosso inimigo, amar aquele que nos maldiz, amar aquele que nos persegue, amar aquele que nos humilha, amar aquele que tenta fazer coisas más contra as nossas vidas, amar aquele que intenta fazer o mal contra nós. Nós precisamos amar. E como que nós amamos tais pessoas? Irmão, não é fácil, mas dobre os seus joelhos e ore por ele, ore por ela. Ele ou ela precisa da sua oração, não precisa do nosso ódio, não precisa da nossa vingança, precisa da nossa oração. Porque aonde quer que nós estejamos, precisamos fazer a diferença em nossas obras. E essa diferença vem do Espírito Santo e se inicia em nossas vidas,
para que as pessoas que nos fazem o mal venham perceber, venham ver, nela há algo diferente. Porque eu o fiz o mal, mas ele insiste em me perdoar. Ele insiste em falar de Jesus. Ele insiste em dizer que tem orado por mim, pela minha casa, pela minha família, mesmo que eu tenha feito o mal para ele. Ele tem insistido em fazer o bem para mim. As pessoas vão ver a diferença em nossas vidas, só que nós precisamos escolher o caminho do perdão, o caminho que está em Cristo, o caminho do amor. Não podemos deixar com que a ausência de perdão venha empacar, venha barrar, venha nos travar em somente uma posição. Ou seja, que a ausência de perdão venha barrar o nosso crescimento. Não podemos deixar que isso aconteça. Nós precisamos evoluir. Então deixe para trás as indiferenças, deixe para trás aquilo que tem afetado a sua relação com o seu irmão. Procure perdoar e seguir a paz. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E se você gostou desse vídeo, te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja edificada como nós estamos sendo edificados por esta palavra. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.